Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube Imparável e também ao nosso Imparável Cast no Spotify. Estamos aqui hoje para receber o dono de uma história de superação que eu tenho certeza de que vai inspirar muito você. O meu convidado é mentor aqui no GRAN e foi aprovado no mais recente concurso do Senado Federal, sonho de consumo de muitos concurseiros no Brasil, no cargo de analista de processo legislativo. Mas para chegar até aqui, ele teve que enfrentar muitos desafios. A infância do nosso mentor foi pobre. Seu pai estudou até a quarta série do ensino fundamental e sua mãe era empregada pública de nível fundamental. Nascido e criado em áreas periféricas do Distrito Federal, ele morou em invasões e precisou até mesmo tomar banho de cuia em um chafariz na rua, trabalhando em uma loja de R$ 1,99 de segunda a segunda e ganhando R$ 180 por mês. Naquela época o salário mínimo era de R$ 320. Ele descobriu aos 18 anos que seria pai. Muito estudioso, conseguiu passar na UNB antes da filha nascer e começou a dar aulas em cursinhos e escolas de reforço. Apesar disso, as coisas ainda estavam difíceis e ele entendia que passar em concurso público era a melhor alternativa. Inspirado por sua tia, que mudou de vida ao ser aprovada para perita da Polícia Federal, ele passou e foi nomeado agente comunitário de saúde aos 18 anos. Aí começou a mudança de vida. Depois veio o concurso do Banco do Brasil e em seguida a decisão de estudar para o Senado. Na primeira vez, no primeiro concurso do Senado, em 2011, ele desistiu de fazer a prova e em 2015 decidiu voltar a estudar para o Senado e agora foi aprovado. Demorou um tempo, muita dedicação, muita persistência. E estamos aqui com Marcos Lino para contar um pouquinho melhor essa história. Marcos, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Gabriel. Essa história aí traz uma responsabilidade, né, de estar aqui. Deu uma resumida boa? Legal. A gente fica um pouco tímido aqui, mas É. tô acostumado com esse estúdio aqui para fazer minhas lives, para dar minhas aulas, mas agora eu tô até nervoso aqui de estar com o chefe aqui na minha frente. Não, tem que ficar nervoso, não. Bom, Marcos, fala um pouco pra gente das suas origens, né? Quem são seus pais? Como é que era a sua vida ali? Eu te falei um pouquinho aqui agora, mas acho que você consegue trazer com mais detalhe aí, mais emoção. Meus pais são duas pessoas trabalhadoras, amáveis. Se você os conhecer algum dia, você vai ver que meu pai é um contador de histórias, uma figuraça. Minha mãe é aquela vovozinha café do sítio. Ambos abriram mão da própria vida, de estudos, até profissionalmente, porque os estudos acabam trazendo, consequentemente, aí uma vida profissional mais tranquila. Abriram mão pela educação minha e da minha irmã, né? Meu pai, como você falou, ele estudou até a quarta série, e essa quarta série ainda foi feita num supletivo, na escola no Recanto das Emas. E minha mãe se aposentou como funcionária de nível fundamental da Embrapa. E aí, assim, eles criaram minha irmã e a mim com muita dificuldade, mas com muito trabalho, assim, com muita honestidade, sabe? Com muitos valores. Meus pais deixaram de ter uma vida tranquila para tentar proporcionar para mim, para minha irmã, um futuro tranquilo. Assim. Esses são meus pais. Isso é como eu defino meus pais. É como eu os vejo. E como é que é esse desafio financeiro que você vivenciou na infância te moldou ali, te impactou? Gabriel, você sabe que eu não tinha noção, assim, de que a gente era tão pobre como a gente era, sabe? Para mim, eu tinha uma vida normal, só que eu não tinha as coisas que eu via meus amigos, às vezes, meus familiares ali terem. Mas eu não tinha noção, assim. Hoje eu olho para trás, quando eu olho para trás, isso até me impacta um pouco, mas eu não tinha noção, assim. Para mim, aquela era uma vida normal, assim. Então, acaba que você cresce na dificuldade e quando você vira adulto, você está acostumado a lidar com a dificuldade. Você não sente muito, assim, o baque da dificuldade da vida adulta, sabe? É estranho isso, assim, mas quando eu olho para trás, eu falo,
Nossa, realmente tivemos dificuldades, mas na época eu não percebi, assim, sabe? É estranho isso. É estranho olhar para trás e ver como eu vejo, assim. E aos 18 anos você descobriu que seria pai. Muito É, jovem, ainda não tinha emprego, ainda estava numa situação muito difícil. Como é que foi essa notícia para você? no final do ensino médio, a mãe da minha filha engravidou, né? Minha filha veio nascer em setembro do ano seguinte. Hoje você ser pai é difícil. Você ser pai com 18 anos, sem ter uma faculdade, sem ter um emprego, foi desesperador, assim. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu soube, aquilo mudou minha vida para sempre, para sempre. Foi muito difícil. Eu fui pai solo, desde os 10 meses eu criei minha filha. Foi, foi desesperador, a palavra é essa, sabe? Talvez por isso eu tive tanto trauma, assim, de ser pai novamente. Eu tinha muita insegurança de não conseguir transmitir para minha filha aquilo que meus pais conseguiram me transmitir. Eu tinha medo de como seria a vida. Mas essa situação também foi, eu acredito que foi a mola propulsora para que minha vida mudasse. Até, até eu descobrir que eu seria pai, minha vida era de adolescente que não queria, não tinha sonhos, eu diria assim. Eu não imaginava muita coisa para minha vida. Não tinha, as minhas referências não eram tão interessantes, então descobrir a paternidade foi me descobrir também, enquanto homem, enquanto adulto, até enquanto ser humano mesmo. E você era bom aluno na escola? Eu fui bom aluno. Eu tive notas medianas no ensino médio, mas meu ensino fundamental foi muito bom, eu sempre tirei boas notas. No ensino médio eu substituía meus professores, faltava um professor, dava aula para minha turma. Minha esposa foi minha aluna, eu a conheci no ensino médio. Minha esposa, ela estudamos juntos na mesma sala, ela foi minha aluna. Isso é curioso, né? É. Mas eu sempre fui muito bagunceiro, assim, então eu era um bom aluno. Os professores gostavam de mim, porque eu não dava trabalho para os professores, no sentido de tirar nota. Eu até os ajudava com a turma, às vezes, dando aula, quando eles faltavam, aula extra, mas eu não me interessava por nota, assim. Eu tenho uma cena que me marca muito, que uma professora de física, uma grande mestre na minha vida, assim, a quem devo muito, ela se chama Zionora. Obrigado, Zionora, de onde quer que você esteja, se você tiver essa oportunidade de ver essa entrevista aqui. A Zionora me pediu para participar da Olimpíada de Física. Eu sempre tive facilidade pouca gente sabe essa história, eu falo pouco dessa história. E eu tive facilidade sempre com ciências exatas, e essa professora me convidou e eu falei para ela assim: qual é o prêmio? Ela falou assim: Marcos, é uma medalha, mas não é pelo prêmio que você vai. Aí eu falei assim: de medalha eu tô cheio, Zionora. E que eu jogava, sempre pratiquei muito esporte. Eu falei: de medalha eu tô cheio. Por uma medalha eu não vou. E eu dei aula para os meus amigos que participaram da Olimpíada de Física, e eu não participei. E eu lembro como se fosse hoje o que aquela professora me falou. Na entrada da escola, ela falou assim: Marcos, de gênio preguiçoso, o mundo tá cheio. Eu não me esqueço disso, sabe? Isso marcou muito minha vida. Eu nunca tive a oportunidade de falar para essa professora o quanto isso me marcou, assim. Estava no ensino médio, na escola pública, ali no centro de Taguatinga, e ela virou para mim e falou isso, sabe? Isso. Quando eu olho para trás, assim, eu fico pensando assim: nada que você conquista na vida, você conquista por talento. Eu nunca conheci uma pessoa que tivesse sucesso por talento, sabe? Sempre foi disciplina. E eu ter que me deparar com isso na vida adulta foi muito desafiador, sabe? Não sei porque que eu contei essa história aqui não, mas é porque você me perguntou da minha vida de aluno, e eu me lembrei dessa professora. Engraçado, me veio à memória agora. E por que os concursos? Gabriel, em Brasília, você
você é programado para ser aluno da UNB e depois você passar em concurso público. Eu vi a vida da minha tia mudar com o concurso público. Minha tia foi mãe aos 16 anos, ela teve muita dificuldade na vida, foi expulsa de casa quando soube que estava grávida, muita dificuldade mesmo. E ela passou no concurso da Polícia Federal, foi a primeira da família a ter uma aprovação em concurso público, e a vida dela mudou. Aquilo para mim foi um exemplo. Eu cheguei até a morar com essa minha tia em 2 oportunidades. Uma delas foi até um pouco traumática, que a gente ficou sem casa para ter onde morar, que na época meus pais estavam com dificuldade de pagar aluguel. A gente invadiu um lote, construiu lá um lote de um dono, de uma pessoa. Aí o dono falou: peraí, esse lote é meu, podem sair. Aí chamou o órgão devido lá, o órgão foi lá, destruiu nossa casa, a gente ficou sem ter onde morar. E eu fui morar com essa minha tia. E essa minha tia, ela é uma referência para mim e para minha irmã. Ela sempre, sempre, sempre nos apoiou, sempre nos ajudou na escola. E a gente presenciou a vida dela mudar de ser pobre para ter uma vida muito tranquila. Um dos melhores concursos do país, perito da Polícia Federal. Ela já era mãe de 2 quando passou nesse concurso. Então, aquilo ali foi algo que marcou. O concurso público nasceu na minha vida naquele momento ali, que eu vi que a vida da minha tia tinha sido transformada. E você passou para o primeiro concurso, foi agente comunitário de saúde. Concurso inicial, com a remuneração inicial, como é que isso transformou sua vida e como é que isso comparava com a realidade de você ganhar aí metade de um salário mínimo, trabalhando de segunda a segunda, né? Não sei nem como é que essa loja fazia isso com você. Não vou nem falar de quem era a loja, porque a pessoa vai ficar chateada aqui. Não, brincadeira. Você passar em concurso é algo que transforma sua vida além do financeiro, e você ter dignidade a partir daquele momento ali. Você se vê capaz de conquistar algo na vida. Isso transforma a sua vida quando você olha para si e fala assim: eu consigo, eu sou capaz. E isso, para mim, é o maior ganho da primeira virada de chave de concurso público. Por isso que eu até oriento muitos amigos meus que às vezes não passaram em concurso e pedem dicas para passar num concurso que tem uma remuneração inicial mais elevada. Eu falo: começa aqui pequenininho. Às vezes o primeiro passo vai desencadear uma série de ações que você vai ver que vai permitir você transformar a sua vida para sempre. Assim, para mim, esse primeiro passo, sabe, de você, obviamente, além do financeiro, você perceber que você consegue, é a maior vitória. Você chegou a fazer 8 cursos superiores antes de se formar, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu tive muita dificuldade de me entender, de conhecer o meu processo. Fui aluno da UNB em duas oportunidades distintas. Eu tenho uma lacuna dentro de mim, Gabriel, por não ser formado pela UNB. Fui do primeiro da família, junto com a prima minha, que passou também no mesmo ano na UNB. E depois eu fui juntando um curso aqui, um curso ali, juntando a disciplina até conseguir me formar na faculdade online, que eu me formei. Depois de muita luta, eu tinha dificuldade de ter disciplina, sabe? Eu não conseguia manter um projeto de longo prazo. Quem me vê falando hoje que estudei 7 anos até passar no concurso do Senado, quem me vê falando hoje, vê as realizações, pensa que foi sempre assim, né? Com essa fala mansa, com essa serenidade. Muito pelo contrário, eu tive muita dificuldade de manter um projeto de longo prazo na minha vida, assim. E aí você terminou o ensino superior e foi fazer outros concursos? Já estava trabalhando como agente comunitário? Como é que foi o seu desenho aí a partir desse momento? Eu passei no Banco do Brasil. Financeiramente, o que transformou a minha vida foi o banco, sabe? O banco me proporcionou ter... Com o banco eu sabia que eu poderia ser o que eu quisesse. Passar no Banco do Brasil foi algo que me mostrou que ali eu poderia ser o que eu quisesse. Segui carreira no banco, fui gerente,
trabalhei na superintendência, diretoria, e ali chegou um determinado momento em que não valia mais a pena eu sair do banco para determinados concursos, como, por exemplo, um excelente concurso que é analista judiciário. E aí eu passei a buscar um sonho meu que era bem antigo, chamado Senado Federal. O que transformou minha vida foi eu saber que agora ali eu tinha condições de ter uma vida tranquila, de pagar pelo estudo que eu quisesse, para falar assim, agora eu posso mirar em algo que vai ser para o resto da vida aqui, que vai ser definitivo, assim. E aí você começou a estudar para o Senado no concurso retrasado, 2011, foi isso? 2011, eu estudei. Sabe quem era professor em 2011? Seu pai, cara. 2011 você não era nem nascido, Gabriel. Não, brincadeira. Eu comecei a estudar para o Senado em 2011, estudei ao longo de 2011 inteiro. E eu me acovardei, porque o concurso do Senado saiu e eu viajei para passar 33 dias viajando. E assim que eu pisei na viagem, saiu o concurso. Tinha 2 dias que eu tinha viajado, eu acho. E aí saiu o edital. E eu fiquei na dúvida se voltaria ou não, se voltaria ou não. Falei, não vou voltar, vou aproveitar essa viagem. E no próximo concurso do Senado que tiver, eu passo. Eu me prometi isso. Mas ali era uma arrogância minha, que eu não tinha ideia do custo que era, do processo que eu teria que passar para ser aprovado. Esse sentimento me incomodou de 2011 a 2015. Eu achei que se eu tivesse voltado, eu teria sido aprovado. Em 2015, eu decidi voltar a estudar. Dia 27 de setembro de 2015. Falei, vou voltar a estudar e agora eu vou até o final. Eu não imaginei que o final demoraria tanto. Mas eu falei, vou até o final. E aí... Mas foi direto assim, ou parou nos momentos, manteve a constância nesse período todo? Eu mantive os estudos, às vezes eu parava de cansado, que eu não conseguia manter aquele ritmo intenso, porque sempre fui muito intenso e às vezes nenhum motor consegue girar 7.000 giros toda hora, né? Você tem que manter ali 2, 3.000 giros. E às vezes eu acelerava muito, tinha que parar. Nesse meio tempo teve o concurso da CLDF para consultor de Constituição e Justiça. Eu acertei 84,63% daquela prova, Gabriel. Fiquei em 400 e pouco. Fui aprovado, mas não fui nem para as discursivas. Naquele momento ali, em 2018, já agora, eu estava estudando desde 2015 e decidi fazer o concurso da CLDF. Negligenciei, falei, não sei se eu faço, não sei se eu não faço. Na época, o valor de edital não era financeiramente atrativo, sabe? Engano ledo, porque valor de edital não diz nada. E aí eu negligenciei direito administrativo, que seu pai dava aula, e fiquei nessa posição. Foi aquele sentimento agridoce, porque você é aprovado, tem seu nome lá aprovado, mas você nem tem as discursivas corrigidas. E ali naquele momento, 7 anos depois de eu ter decidido começar a estudar para o Senado, que eu percebi que em 2011, se eu tivesse voltado, eu não teria sido aprovado. Só naquele momento ali que eu percebi o custo que era um concurso do Legislativo. Aí essa reprovação, eu chamo de reprovação, né? Essa reprovação na CLDF me mostrou que eu precisaria me dedicar um pouco mais. Naquele momento ali, eu falei, não tem mais volta. Agora eu quero chegar desse outro lado. Assim, eu quero dar o meu melhor, porque eu não quero mais ter esse sentimento me corroendo por anos e anos, me consumindo aqui. E eu achar que eu poderia ter dado o meu melhor, que eu poderia ter feito diferente. Eu não quero esse sentimento. Eu posso até não passar. Eu estabeleci quais eram os valores que eu estava disposto a pagar, do que eu estava disposto a abrir mão, que era a companhia do meu pai, que teve um problema em 2022, problema sério. Era minha filha. Desses valores eu não abriria mão. Agora,
qualquer outro valor eu estava disposto a pagar, porque eu já tinha experimentado o que era você achar que poderia ter feito diferente e não fez. A partir daquele momento ali eu falei, agora eu vou até o final. Como é que era um dia normal seu aí, né? Acho que principalmente na reta final aí desse ano, de trabalho, Rapaz, com estudo, com a Gabriel, família. 1 ano e meio da minha vida, eu sem carro, eu ia trabalhar de metrô no setor bancário sul, com mochila. Mas sem carro por opção, né? Neste momento, é porque eu passei uma dificuldade financeira na vida. Quando eu tomei posse no banco, eu achei que era rico, sabe? Eu achei que era dono do Gran Cursos. Aí eu comecei a gastar desenfreadamente. Viajava para o exterior, torrava dinheiro. Torrava, Gabriel. Torrava dinheiro. Isso teve um custo. Até que em determinado momento da minha vida eu falei, olha, eu vou pagar minhas contas e eu não quero mais essa vida. Não tem paz. A pessoa que deve, ela não tem paz. Eu vendi meu carro, fiquei sem carro, ia trabalhar de metrô, de terno e gravata. Até às sextas-feiras eu ia de terno e gravata. Eu ia com a marmita para o dia inteiro e o meu notebook na mochila. Eu andava 10.000 passos por dia para ir do trabalho. Eu trabalhava 8 horas por dia, com 1 hora de almoço, ia do trabalho para o cursinho, estudava, voltava, a aula acabava às 10h40, o metrô fechava às 11h, eu saía voado para pegar o metrô, voltava para casa. Essa foi a minha rotina durante 1 ano e meio. Depois eu passei a estudar sozinho. Depois eu passei até a trabalhar 6 horas no banco e eu conseguia me dedicar mais aos estudos, assim, mas a rotina era essa. E tentar aos finais de semana conciliar com filha, com casamento. Essa era a parte difícil, assim, dessa jornada. Porque a jornada por si, é igual eu te falei, assim, quando você está mergulhado nela, você não percebe que ela é tão pesada. Hoje eu olho para trás e falo, como é que eu dei conta, né? Uhum. Mas não era tão pesada assim. A parte psicológica de não estar ali com a minha filha, com a minha esposa, isso era uma parte mais difícil, assim. Nesses 7 anos, houve algum momento que você pensou em desistir desse projeto? Desistir não, mas eu passei por um cansaço muito grande. Tem uma grande amiga minha, Bárbara, que ela passou para perita. A gente estudou 9 anos juntos. Passou para perita, passou para agente da Civil. Perita, ela ficou subjúdice e brigou, não conseguiu tomar posse. E ela não era realizada como agente, ela estudou 3 anos da vida dela para passar para perita novamente, passou para perita, ela era a pessoa mais realizada que eu conhecia profissionalmente. E aí um dia eu falei com ela, Bárbara, como que você fez? Você já ganhava bem, era agente da Polícia Civil daqui do DF, tem uma remuneração boa, né? Como que você conseguiu reunir forças para você continuar estudando? E ela me falou que ela se deu uma última chance na vida de realizar aquele sonho dela, que era ser perita. E ela deu o máximo dela e que se ela não passasse, muito religiosa ela falou assim, que ia aceitar os planos de Deus para a vida dela e que ela ia achar sentido sendo agente da Polícia Civil e assim ela fez, se dedicou com todas as forças dela e conseguiu a aprovação. E quando ela me contou isso, eu falei assim, eu não posso largar, eu não posso desistir. Eu posso descansar, mas não tem como largar um sonho desse. Eu não era preenchido. Como é que o Grant ajudou no digital agora, a se preparar? Gabriel, eu sou assinante do GRAN já tem um bocado de ano, cara. Eu, eu gosto do GRAN, assim, não é porque agora eu tô aqui em casa, não. Se eu não gostasse, eu não seria aluno do GRAN há tantos anos, de verdade. Agora eu tive até uma oportunidade o mercado me chamou, mas eu continuei no GRAN. Eu gosto dessa empresa. Não estou aqui só puxando o saco seu, não, tá? Inclusive, depois dessa entrevista, quero até conversar contigo sobre salário. Não, brincadeira. Brincadeira. O GRAN, ele transformou não só a minha vida, assim, sabe? O mundo dos concursos. Eu sou da época, Gabriel, quando fala assim é porque é velho, né? Eu sou da época em que
para passar em concurso público, você precisava ter uma apostila que era vendida na banca de jornal. Depois, o mundo dos concursos evoluiu para quem tinha condições de pagar um cursinho. Você vê que ainda está sempre vinculado a uma condição financeira, né? Quem tinha condições de pagar um cursinho presencialmente, foi o boom dos cursinhos presenciais. Aí a pessoa tinha condições de ser aprovada. E o GRAN vem de uma era em que você consegue estudar sem ser sem, sem, sem ser da camada elitizada da sociedade financeiramente, sabe? E foi hoje já até existem mais, mas hoje, na época, foi o cursinho que tinha essa oportunidade de ter acesso a todos os cursos, de todos os concursos. E eu falei, é aqui que eu quero estar, assinei o GRAN, e quando o GRAN tem uma questão que é assim, ele oferece curso de mais de um professor para a mesma disciplina. Isso é raro, né? E eu tinha oportunidade de, às vezes, não me identificar com um determinado professor e conseguir ter acesso a outro ali. Isso me facilitou muito. E facilitou mais ainda depois que o GRAN permitiu fazer download das videoaulas. Porque aí já tendo carro eu trabalhava, mas já dentro do carro eu trabalhava de ônibus. E no ônibus ia ao trabalho e voltava dele de ônibus. E eu ia escutando essas videoaulas no ônibus, né? Escondidinho lá na última fileira para ninguém saber que eu estava estudando, porque não era muito bem visto quem estava estudando para passar em concurso público. E aí eu ia assistindo a essas videoaulas que eu tinha já baixado. Isso facilitou muito minha vida, porque aquilo era uma revisão que 2 horas de percurso. Imagina você conseguir fazer uma coisa que você quer 2 horas a mais. Por exemplo, você quer alcançar o seu corpo ideal. Você, em um horário não programado, você consegue malhar por mais 2 horas no seu dia. Isso é incrível, você ter 2 horas de rendimento. Então, eu usava esse horário para fazer minhas revisões. Como é que foi o dia da prova do Senado? Eu suava, Gabriel. Eu suava tanto. Hoje meus alunos me perguntam assim, como controlar a ansiedade. Eu falo, olha, eu vou dar algumas dicas, né? Mas eu não vou ser hipócrita aqui, porque eu não consegui controlar a minha ansiedade. Eu vou falar para vocês o que pode ajudar, e eu realmente fazia isso que eu vou falar para vocês, malhar e tal, mas na prova eu estava suando, eu fui para aquela prova com um mundo nas minhas costas. Eu não sou formado em Direito. Se eu não passasse no concurso do Senado, a sensação que eu tinha era que eu teria jogado 7 anos da minha vida no lixo, assim. Não é, nunca é. O estudo nunca é perdido. Mas eu fui com essa sensação. Então, eu tinha um peso psicológico muito grande. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui escrever a palavra constitucionalidade e eu estava tremendo tanto, minha mão suando, que eu tive que escrever letra por letra. Eu me lembro dessa cena, assim, como se eu estivesse fora olhando para mim. D, depois eu escrevi o A, depois o D, depois o E. Porque eu estava muito nervoso, eu tinha muito medo de falhar, eu tinha muito medo de ter que esperar mais 10 anos para eu ter uma oportunidade de fazer o concurso do Senado. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que, na verdade, isso era tudo uma questão minha, sabe? Você não é um dia que te faz mais inteligente. Eu não fiquei mais inteligente depois da aprovação no Senado, né? A gente tem muito essa questão de ficar se definindo por um resultado, né? Hoje, olhar para trás é fácil, mas no dia foi pesado. E como é que foi a sensação quando você viu seu nome aí aprovado, diário oficial? É difícil explicar. Uma sensação é como se você fizesse um gol em uma final de Copa do Mundo, sabe? Assim. Um alívio, né? Um alívio muito grande, mas é uma sensação assim tão preenchedora. Você olha para trás e vê assim tudo que passou.
Eu não conheço uma pessoa, uma única pessoa, que acha que não valeu a pena, sabe? A pessoa passou num concurso, se dedicou, passou e falou assim, não vale a pena não, sabe? Assim, eu não conheço um, assim, é uma sensação tão preenchedora que é difícil descrever algo para se comparar com isso, sabe? Eu estourei champanhe, literalmente, cara. Chorou? Chorei igual uma criança. Eu já sou manteiga. Eu chorei como uma criança, assim. Eu chorei, eu gritava na janela do meu apartamento. Gritava, ah! É, é libertador, assim. Ao mesmo tempo que é preenchedor, sabe? Sua filha tem quantos anos hoje? 18, cara. Como é que ela vê toda essa mudança de vida que você teve e essa dedicação e que ela pegou dois mundos, né? O primeiro ela não lembra e agora tem o que ela tá agora, né? É quando fala da filha, você é pai agora. Você sabe que é um ponto fraco nosso, né? Você não tem contato com esse tipo de sentimento com frequência. Aí quando seu filho estiver fazendo a apresentação para você no colégio, você vai, É, vai chorar igual uma criança. É difícil até de falar porque a maneira como meu pai me criou foi uma maneira muito aquele pai provedor que não fala de sentimento, né? Esse meu pai, o negócio dele é trabalhar, né? E eu acabei replicando esse comportamento, né, junto à minha filha. Então a gente não tem o costume de falar muito sobre essas questões e eu tive uma oportunidade de ela me falar o que ela pensava, né? A gente nunca tinha conversado sobre isso. E eu nem imaginava que ela me via da maneira como ela descreveu, né? Isso sempre foi por ela, sabe? Assim, desde o início, se não fosse por ela, talvez hoje eu não estaria aqui na sua frente, talvez hoje eu não sei como teria sido a vida se não fosse por conta de eu ter sido irresponsável lá quando eu tinha 18 anos. Mas ela me falar que ela me admira e que ela me vê como um exemplo, assim, isso é algo que eu nem... É difícil, assim, de descrever. Eu não sei exatamente, assim, como é bem preenchedor, eu diria, assim. qual o seu conselho para quem está nos acompanhando aqui hoje, às vezes passando por um momento difícil, de muita restrição, ou retomando nos estudos, ou se dedicando a um projeto aí mais longo, como foi o seu projeto do Senado? Qual a sua dica, sua orientação para que essa pessoa não desista ao longo do percurso? A minha dica seria: o concurso público é para todos, sabe? Se eu, orelha seca, pobre de maré desci, feio, que só sei ficar contando piada pro meu chefe, que piada sem graça aqui, eu consegui, sabe? Vindo de uma infância pobre, para quem não é de Brasília aí, para quem é de Brasília sabe, Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, Areal, onde eu morei, assim, sabe que a infância é desprovida. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, sabe? O que eu diria é assim, qualquer pessoa consegue. Eu falei numa live uma vez, isso virou até, isso viralizou, que é assim, todo mundo pode, sabe, Gabriel? Se eu conseguir, todo mundo pode. Minha irmã teve a mesma infância que eu, talvez até mais difícil. Hoje ela acabou de ser aprovada para procuradora federal, foi aprovada em vários outros concursos. Se a gente conseguiu, Gabriel, qualquer pessoa consegue, sabe? Nunca desista, assim, sabe? Nunca se ache menos do que do que um cargo, do que uma prova. O sonho de ser servidor do Legislativo nasceu justamente de uma conversa com um amigo meu. Meu amigo era referência para mim, a gente estudava para a UNB, ele não passou. Mas ele passou no MPU, na PRF e no TCU. E saiu o concurso da Câmara. Eu falei, vai fazer? Na época era a maior remuneração que tinha, né?
Aí ele falou, não, a câmera não é para mim, não. Aquilo ali, eu falei, é para mim. É para mim. Eu nunca me vi menos do que uma prova, sabe? Se eu, que talvez fosse até uma arrogância ou prepotência, uma ausência de autoconhecimento, você achar que você é capaz daquilo, mas aquilo ali foi o que me fez seguir em frente. E foi o que fez nascer o sonho lá atrás do Legislativo. Na época era a Câmara. Se eu conseguir, com todas essas dificuldades na vida, assim, hoje as pessoas têm acesso a um curso que te dá todas as aulas de todas as disciplinas a um custo muito honesto, sabe? Aqui no GRAN, não estou fazendo propaganda não, você nem me pediu para isso, se você tivesse me pedido, talvez eu não faria, mas aqui tem cota social, sabe? Para quem não tem condições de pagar um cursinho, até para essas pessoas que não têm condições de pagar um cursinho hoje, elas conseguem ter acesso à informação, coisa que antes as pessoas não tinham. Então, para qual vida você está se guardando, né? Se não é para essa que você está se dedicando, né? A vida é muito curta para ser pouca, como diz Cortella. Marcos, parabéns pela história. Obrigado pela confiança no GRAN. Obrigado por estar com a gente hoje agora nessa nova fase como mentor, né? Orientador aí, professor querido aí dos nossos alunos. Um futuro brilhante aí pela frente aqui com a gente no GRAN e também na sua carreira pública. Muito obrigado e parabéns. Gabriel, obrigado demais pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né? Eu sempre adorei esse canal. Eu tenho decoradas as falas do Carlos Elias. Eu vi mais de 30 vezes a entrevista do Carlos Elias aqui. Aqui ele fala assim, que o irmão dele passou de forma apoteótica na UNB. Eu sei a história do Carlos Elias de estudos todinha decorada por causa da entrevista no Imparável. Que você continue transformando vidas, que você continue alcançando as pessoas dessa maneira que você faz. Eu era um fã do Imparável, sou fã do Imparável. Eu assisti a todos os vídeos do Imparável até julho de 2022, sem exceção. Muitos deles eu assisti, a muitos deles eu assisti várias vezes, então que você continue alcançando as pessoas que estão lá do outro lado, isso é fundamental. A gente não tem noção de o quanto a gente alcança essas pessoas que estão lá do outro lado da telinha, cara. Parabéns aí. Obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Pedimos que assine o nosso canal. Ative as notificações clicando aí no sininho para você receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. Lembrando que estamos no YouTube, mas também estamos nas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e outras. Então fique ligado, acompanhe-nos aqui e vamos juntos rumo ao sucesso, à vitória profissional e pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.